Olá, arteiros! Sejam bem-vindos ao seu cantinho. Eu sou a Daiane Oliveira e hoje eu vou te ensinar a desenhar passo a passo o medo. Vamos começar? Vamos começar aqui então a desenhar o personagem Medo do Divertidamente. E eu vou fazer aqui um esquema de base de construção. E a primeira coisa que você vai fazer é desenhar um círculo. Ok, não precisa ser um círculo perfeito, a gente vai usar isso aqui como base da construção e chamar de cabeças. Isso vai determinar a altura do personagem, ok? Se você estiver desenhando no papel, desenhe mais 2 círculos aqui embaixo. Pelo computador é um pouquinho mais fácil, a gente copia o círculo. Mas não precisa ser perfeito, se você tiver muita dificuldade, você pode usar uma régua para te ajudar. Mas acho que não tem muita necessidade disso, porque não precisa ser perfeito. Os círculos têm que ser quase do mesmo tamanho, digamos assim, para a proporção ficar mais certinha. Você vai dividir o círculo de cima no meio, o círculo de baixo também no meio. O mesmo esquema, não precisa ser perfeito. E o último círculo a gente vai dividir em 3. A altura do personagem vai até aqui os 2/3 do terceiro círculo. Ele vai ter essa altura aqui, o medo. E agora a gente já tem essa base do tamanho do personagem medo. E eu vou deixar ele aqui um pouco mais clarinho e mudar de camada, de layer. Se você estiver fazendo no papel, pode usar uma mesa de luz ou deixar mais claro esses traços com uma borracha. Uma borracha limpa-tipos é muito boa para isso, ok? Essa metade dividida aqui do primeiro círculo vai ser uma referência pra gente de onde vai começar o primeiro olho dele, ok? A gente vai começar aqui então a desenhar o medo, o personagem de Divertidamente, e esses primeiros passos é mais para ir encontrando as proporções. Pode traçar bem solto, sem preocupação, isso não é traço final, a gente só tá demarcando e fazendo uma base melhor pro desenho, ok? Nessa metade do círculo aqui é a primeira base que a gente vai utilizar como referência, que é o primeiro círculo do olho dele. Não é um círculo perfeito, é mais uma oval, com esse outro pedacinho aqui do olho dele, que são as pálpebras, né? Logo em cima ele tem o outro olho saindo bastante dessa nossa base de construção. O rosto dele é um rosto bem fininho, começa aqui na metade desse olho dele. Ele tem um pescoço que sai um pouquinho dessa primeira cabeça de construção e vai para a boca dele. Ok, nada muito perfeito, só para demarcar tudo isso aqui mesmo. Jogue os traços, olhe bem a sua referência, risque. Se você acha que está errado, dá uma apagadinha, risca de novo. O nariz dele sai aqui dessa base do olho e sai fora também da nossa referência de cabeças aqui. Ok, agora eu vou colocar aqui o resto do corpo dele, a base. Ele é um personagem bem magrinho. Eu vou marcar aqui mais ou menos até onde que vai a camiseta dele, que é praticamente até o final dessa segunda cabeça aqui. Não vou colocar os detalhes, obviamente. Vou só jogar o ritmo dele, os traços, para captar essa proporção toda. O bracinho dele vai sair dessa base aqui e o cotovelo vai ser antes desse fim, da metade da segunda cabeça. Use sempre essas linhas como referência para você saber onde começa e termina as coisas. O braço dele vai entrar aqui na frente do corpo. Isso dá uma sensação de 3D, digamos assim, de volume, melhor dizendo. Ele tem uma mão bem grande que vai começar aqui. Eu vou colocar somente a base. Um dedo dele vai quase até o fim da camiseta. O outro já pega abaixo da segunda cabeça da construção. O terceiro um pouco abaixo. E o quarto um pouco acima. Ok, aqui ele vai ter uma gravatinha, só demarcar para a gente entender a direção de tudo isso. Aqui, o segundo bracinho dele vai começar nessa direção. O cotovelo vai pegar, dobrar aqui na metade da segunda cabeça, vai um pouquinho mais para baixo. Aí ele vai subir e vai começar a segunda mãozinha aqui dele. O dedinho vai quase encostar no queixo, mas não vai encostar.
O segundo já vai encostar aqui no queixo. Terceiro um pouco abaixo. E o quarto do lado aqui, sem erro. Só uma base, depois a gente trabalha melhor esses detalhes aqui. Agora a proporção aqui de baixo da calça dele. Ele tem uma finalização aqui do casaquinho, como se fosse um elástico que pega aqui no final desse segundo dedo. A perna dele já é bem mais curtinha. Ele é um personagem magrinho e aparentemente alto, mas as pernas são curtinhas na proporção. Vai começar por aqui e vai terminar nessa altura da terceira metade da terceira cabeça. Aqui eu posso colocar a calça até começando um pouquinho antes. Aqui nessa direção desse dedo já começa a segunda perna, dobrada de um jeito diferente. Ele tá com os pés como se tivessem um virado pro outro, são meio juntinhos. O sapato dele vai começar aqui, pegar um pedacinho da calça. Depois ele vai ter vários detalhezinhos nesse sapato. Vou colocar aqui só uma proporção meio jogada. Ok, a gente já tem uma base meio rabiscada dele. Vou colocar aqui só algumas outras coisas para localizar melhor. Ele vai ter a sobrancelha aqui em cima, que pega um pedacinho aqui do olho. E a outra é como se fosse uma meia lua, que só encosta um pedacinho nesse olho de cima. E ele vai ter uma anteninha que sai aqui e faz essa viradinha. Agora que eu já tenho essa base realmente do desenho, eu vou tirar essa minha construção inicial, vou deixar esse layer aqui mais clarinho e vou começar a redesenhar ele já com os traços mais limpinhos e arrumando algumas coisas enquanto eu acho necessário. Vamos começar aqui então. Eu vou começar modelando aqui melhor essa cabeça dele. Esse círculo mais amassadinho, não faça um círculo certinho, senão vai ficar estranho. Já o olho aqui de cima é um pouquinho mais arredondado, mas ainda assim lembra mais um ovo do que uma bola de futebol, por exemplo. Já deixo um traço retinho aqui do nariz dele. Já venho aqui pro nariz dele, que não é um tubinho, ele fica mais grosso aqui no meio e afina na ponta. O olho dele tem essas pelinhas que ficam em volta, né, as pálpebras, e já vou colocando aqui. A sobrancelha dele, que chega a encostar nesse círculo do olho. Sempre olhando minha referência, verificando as proporções, não é só porque tá na primeira base da construção que eu não posso mudar se eu achar que tá errado, né, obviamente. Agora aqui a outra sobrancelha, que parece uma meia lua, que encosta aqui no olho dele. A bolinha do olho dele, que não é um círculo perfeito. Ok, agora eu vou descendo aqui, arrumando aqui os tracinhos e limpando os tracinhos. Vou começar por esse traço aqui, que pega mais ou menos na metade desse círculo, assim como tá a nossa base. Essa parte do rosto dele, que já vai começar a boca. Prestem bastante atenção nos traços que são retos e arredondados, a direção que eles estão indo, que às vezes o nosso cérebro nos engana realmente, a gente acha que tá indo para um lado e na verdade tá indo para o outro. Isso acontece com todo mundo, então o negócio é realmente prestar atenção para enxergar certinho. Eu vou deixar aqui também um detalhezinho, que é essa linha de expressão embaixo do olho dele, para enxergar o personagem melhor. Ok, vou voltar aqui para boquinha. Boquinha não, né? Bocão. Já desce aqui na papadinha dele, porque ele é magrinho, mas tem a papadinha. Até o pescoço, já emenda tudo. Ok. Aqui eu já vou deixar os dentinhos dele aqui desenhado. Não aparecem muitos, na verdade. Eu tenho que começar esse dente um pouco mais aqui embaixo. Na verdade, eu posso diminuir um pouco esse dente aqui. Tudo é uma questão de encontrar a proporção. Ok, já vou aqui para os dentinhos de baixo, um encaixadinho no outro. Vem a linguinha aqui de dentro. E na metade desse dente tem aquele tracinho que mostra
a profundidade da boca. Enfim, faz parte da boca dele esse tracinho aqui. E depois que a gente colocar as escalas de cinza, vai ficar tudo muito mais claro e visível pra gente. Agora eu vou descendo aqui, vou primeiro aqui pra essa mão que já tá perto da boca dele, já aproveito. A mão dele, os dedinhos não são tubinhos, como você pode perceber. Aqui na ponta eles são levemente mais largos e vão afinando até chegar na juntinha dos dedos. Já apago aqui a linhazinha. Para desenhar os dedos é importante você olhar sempre na referência para prestar atenção na grossura dos dedos, distância de um dedo para o outro. São esses detalhes que fazem a diferença na verdade. Aqui essa primeira mão dele já tá bom, depois na escala de cinza eu coloco um pouquinho mais de volume. Aqui eu já vou aproveitar e já vou desenhar a manguinha dele. Já vou fazendo os detalhezinhos de botão, essas coisas. Aqui já vou descendo por bracinho dele, que vai um pouquinho mais aqui embaixo do que eu tinha colocado na base. Mas como eu disse, a gente estando desenhando, dá tempo de mudar e arrumar o que tiver te incomodando. Bracinho bem compridinho e meio retinho que ele tem. Aqui saindo do pescoço, ele tem um detalhezinho da camiseta e já começa o ombro dele e desce até aqui. Esse traço eu posso até deixar levemente mais afastado para o braço dele não ficar tão fino. Pausa para alongar a mão. Vamos lá então, eu vou já fazer a gravatinha dele e a gola da camisa dele. Aqui já vai pegar a gravata, um lado da gravata, né? O outro lado pega aqui um pouquinho dentro do bracinho dele. Eu vou deixar isso aqui mais angulado, esse lado. Coloco aqui os detalhezinhos de dobra. Ok, coisa pouca. Aqui eu já vou pro outro detalhe da camisa, igual tem do outro lado. E já vou descendo o bracinho dele. Aqui a outra manga dele, já vou deixar aqui, um pouquinho mais para trás, é onde vai começar a mão dele. É só questão de parar, observar e ir encaixando tudo. Aqui eu já vou começar nessa mão dele, mãozona, o dedinho dele, sempre prestando bastante atenção no formato. Cada detalhezinho é muito importante na hora que a gente está fazendo uma mão. Sempre prestando atenção qual dedo que vai primeiro, tipo, um vai ficando um pouco em cima do outro, e se você erra essa ordem, já perde todo o movimento da mão, né? Aqui eu já vou descendo a camisetinha dele, o corpinho dele. Aqui eu vou imaginando essa continuação do traço. E essa parte aqui de baixo é um pouquinho mais gordinha, não é um traço retinho. Aqui eu já vou começar na calça dele, que é aqui embaixo, já começa, faz a dobrinha, a perninha, aí já começa a barra da calça dele, que sobe no movimento que vai aparecer a ponta do sapato dele. Aqui eu já subo pro joelho, dobradinho e redondinho. A segunda perninha dele a gente usa essa intersecção desses dois dedos como referência da onde começa, desce a barra dele, e esse sapato ele vai ser como se tivesse de frente, porque ele tá numa pose bem estranha, ele tá numa pose de alguém que está com medo, digamos assim, a pessoa tá introvertida, tá com os pés virados para si mesmo, digamos assim. Acho que deu para entender. Aqui o sapato dele, a sola aparece um pedaço aqui. Na verdade, aparece quase que a mesma quantidade de sola do que aparece de sapato em si. Uma outra linhazinha para mostrar o volume. E eu venho aqui para o outro sapatinho dele, que vai encostar um pedaço na barra da calça, da outra calça. Cada detalhezinho desse, cada referência, esse traço encosta nesse, vai para essa direção. Isso que faz a diferença na hora de você
conseguir fazer o desenho com a proporção correta. Continuando aqui no sapato dele, vai aparecer um pedaço de sola aqui também. Aqui eu vou fazer essa anteninha que ele tem. Isso aqui não precisa ser perfeito, obviamente ela deve mexer o tempo inteiro. Ok, eu vou tirar já essa base que tá aqui embaixo e vou colocar alguns detalhezinhos. Dobrinha da calça, por exemplo, nada muito trabalhado, só pra gente brincar um pouco, entre aspas, com esses detalhes. Agora eu vou colocar aqui uma escala de cinza pra gente enxergar, visualizar o personagem melhor. Aqui na roupa dele ele tem uma estampa. Eu não vou fazer essa estampa muito certinha, mas eu vou fazer uns risquinhos aqui para dar a ilusão da estampa. Aqui a boca dele tem essa parte que é bem escura. E eu vou colocar umas leves sombras só para dar um volume. Pronto, nada muito especial, é só para dar uma sombrinha mesmo, para a gente visualizar bem o personagem. Ok? Então essa é a base do personagem Medo. Eu espero que vocês façam na casa de vocês. Não se preocupem em ficar perfeito, e sim se preocupem em estar sempre em movimento, sempre desenhando, sempre treinando, colocando esse cérebro para funcionar e essa mão para desenhar. Se você quiser ver mais vídeos como esse, acesse essa playlist aqui. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de deixar o seu joinha. Até mais, tchau, tchau!